Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Gabriel, eu sou professor de Biologia e eu vou falar para vocês a respeito do efeito estufa, das suas consequências e dos seus benefícios para a humanidade. O componente curricular que eu vou estar tratando com vocês é o EM13 CNT 102. Ele fala a respeito do efeito estufa. Vamos lá. O efeito estufa é um efeito em que a radiação solar ela entra na nossa atmosfera, passa, chega ao solo da Terra e é irradiada de volta. Só que aí o que acontece? Os gases que tem na atmosfera, eles impedem que grande parte desse calor volte para o universo. Então ele fica ali em volta da Terra, né? Então uma parte daquela radiação vai acabar não saindo. E aí isso daí, essa diferença do que sai e do que fica, o que fica, ele vai estar causando um aquecimento global, tá? O efeito estufa, ele muitas vezes é tido como nocivo. Então, muitas vezes a gente vê por aí sempre problemáticas a respeito dele, por causa que ações antrópicas, né, feitas pelos seres humanos, estão fazendo com que os gases que fazem justamente esse efeito estufa acontecerem estejam aumentando em quantidade. Um desses gases é o gás carbônico, o CO2. E aí o que acontece? Quanto mais desse gás, menos radiação vai sair de volta para o espaço, né? Então vai ficar mais contido aqui na Terra e aí vai gerar um aquecimento maior do planeta. Só que o efeito estufa, ele não é totalmente prejudicial. Ele só se tornou prejudicial a partir do momento em que aconteceu a Revolução Industrial e nós, seres humanos, começamos a emitir muitos gases que contribuem para esse efeito estufa. E a partir desse aumento grande, né, dos gases, a temperatura do planeta começou a subir num nível que antes não subia tanto. Então começou a significativamente aumentar a temperatura média global. Só que o efeito estufa ele é muito benéfico para a vida na Terra, porque é ele que vai conseguir manter aquele calor ali, para que justamente a vida possa existir. Porque se as temperaturas fossem muito baixas, provavelmente a gente não teria a vida que a gente tem hoje. A gente não teria toda a diversidade biológica que a gente tem. Seriam mais animais extremófilos que conseguiriam viver em temperaturas bem baixas. E a água do nosso planeta também não estaria em estado líquido, ela estaria em estado sólido. Então, o efeito estufa ele é extremamente benéfico para a vida na Terra e para o funcionamento, né, da Terra, inclusive dos ciclos biogeoquímicos, que são os ciclos em que os minerais vão estar, os minerais, os elementos, eles vão estar se fazendo um ciclo, né, passando de um estado para o outro e sendo aproveitado ao longo de todos esses estágios. Eu trouxe para vocês uma questão a respeito justamente do efeito estufa e dos gases do efeito estufa e o aumento da temperatura média global. Então, a gente tem um caso, o estudo de caso é o seguinte: temos um aluno, o aluno se chama André, e o André ele ficou muito interessado para saber qual que é a relação do aumento dos gases de efeito estufa com o aumento da temperatura média global. Então, ele reuniu esses dois gráficos aqui, o primeiro mostrando a emissão ao longo dos anos do gás carbônico, e o segundo, a temperatura média global nesse mesmo tempo, ao longo dos anos. Então, a gente pode observar aqui, ele começou a pegar dados de 1800 até 1990. Então foram 190 anos ali que estão nesse gráfico. No começo, a Revolução Industrial começou mais ou menos aqui em 1800. E aí as máquinas que usam carvão, que usam petróleo, né, para gerar energia, começaram a ser criadas ao longo desse espaço de tempo.
Então a gente pode analisar aqui, ele pegou os dois gráficos, ele deu uma comparada, ele chegou à conclusão de que tem relação sim o aumento da emissão de gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico nessa questão, com a temperatura média global. Bom, a gente pode observar aqui que vai ocorrendo um aumento, né, ao longo do tempo, só que é um aumento gradual, não é muita coisa. Só que a partir mais ou menos aqui de 1900, 1910, começa a ter uma elevação da emissão de gás carbônico. E aí a gente pode observar que mais ou menos nesse mesmo período a gente teve um decréscimo aqui, né, da temperatura média global. Só que a gente depois pode observar que também começou a crescer a temperatura média global. Então essa daqui é a relação que ele faz para poder justificar que sim, o aumento dos gases do efeito estufa estão relacionados ao aumento da temperatura global. Só que a Joana, outra aluna, colega do André, ela falou que não tem relação, porque ela vê aqui que o que acontece? Tem uma temperatura maior aqui, sendo que aqui não tem tanta emissão de gás carbônico. Só que, pessoal, se a gente for olhar num amplo espectro ali para a questão mesmo da coisa, a gente pode ver sim que tem um aumento aqui nesse período e nesse período aqui. Então sim, a gente pode correlacionar o aumento dos gases de efeito estufa com o aumento da temperatura global. E é isso, pessoal. Obrigado pela aula. Vejo vocês na próxima.